Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 15 da série Aprofunde-se como um Ser Energético. Aqui trazendo as informações de Kryon canalizadas por Lee Carroll, e hoje o assunto vai ser o DNA e a história da raça humana. A gente vai falar um pouco sobre o nosso DNA, dando uma certa introdução, também trazendo algumas informações da nova energia planetária sobre ele, sobre os Pleiadianos, o processo de semeadura da divindade e talvez uma história talvez um pouco polêmica para algumas pessoas, mas uma versão diferente dessa história da humanidade que ainda está a ser revelada. Pode chacoalhar algumas crenças. Adianto aqui que talvez essas informações em si não sejam tão importantes na caminhada espiritual, mas para algumas pessoas isso vai ressoar, ajudar e talvez para outras não. Então eu vou começar aqui com uma história, e eu sempre gosto de começar com a história porque representa a energia do que a gente vai estar trabalhando. Então fiquem com a imagem, simplesmente imaginem essa piada, que é uma piada meio ruim, mas eu vou contar essa piada para vocês. Então imaginem um garotinho que foi lá, abriu aquela grande Bíblia da família que está lá em cima do móvel sendo exposta. E aí ele ficou fascinado por todas as páginas que ele estava vendo, folheando aqueles escritos antigos. De repente, algo caiu da Bíblia. E aí ele pegou o objeto e olhou para ele. E aí ele viu o que era. Era uma folha velha que tinha sido pressionada, né, entre as páginas, uma folha de uma árvore. E aí ele foi lá todo entusiasmado, mamãe, 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 olha o que eu achei, gritou ele, né? O que tu tem aí, meu querido? O que tu tá na tua mão? E aí com todo o espanto, assim, com toda a indignação, ele fala, mãe, eu acho que é a cueca de Adão. Terrível! Aqui eu estava falando por um amigo meu ali no outro dia, justamente, tem certas piadas que a gente ri e fica com vergonha alheia, né? Mas se vem um sorriso já tá bom o suficiente. O que eu trago aqui, né? Eu trago justamente que é um fato de que muitas pessoas realmente acreditam que existe uma cobra falante, como o Kryon fala, que surgiu para as pessoas e falou com o homem, com a mulher, e não vem essa história como metáfora, né, como algo que representa, tem uma representação ainda mais profunda do que aquilo significa, né, daquele aspecto mitológico em si. Mas aqui a gente vai trazer, eu vou tentar trazer para vocês, através dos ensinamentos de Kryon, que vocês considerem uma nova possibilidade, uma nova visão que ainda vai ser apresentada à humanidade. Então toca a vinheta aqui, que depois da vinheta a gente vai entrar no assunto que interessa. Prometo para vocês que não vou contar outra piada ruim desse jeito, pelo menos no vídeo de hoje, tá? De repente, em outros mais pra frente eu trago algumas, né? Mas tudo é relativo, tem gente que vai adorar e tem gente que vai achar terrível, né? Eu tenho um amigo meu, Matheus, se estiver assistindo, um abraço aí, ele é o rei das piadas fracas, mas elas são tão fracas que a gente ri ainda mais do que se fosse uma piada. Não, mas ele tem boas também, um cara sensacional aí. Mas vamos começar aqui de novo, definindo um pouco do DNA, para quem não entende, e entrar na parte que importa. Então a gente vai estar falando do DNA interdimensional, e para falar do DNA interdimensional, deixa eu falar sobre a parte daquilo que a gente conhece como DNA, que vem, né, de ácido desoxirribonucleico. No caso, para o brasileiro seria ADN, a forma mais fácil de se falar. E está presente em todos os organismos vivos como o principal constituinte dos cromossomos. É um material autorreplicante, ele é o portador da informação genética. É um mapa da base de um ser humano. Os blocos de construção do DNA são chamados de base do DNA. E tem 4 tipos, como todos conhecem, que é até representado pelas letras. É uma sequência de bases DNA que constitui o nosso código genético. Tem aquela famosa dupla hélice, né? E essas bases, elas se emparelham, elas se torcem e muitas vezes parecem numa espiral. O nosso código genético humano tem cerca de 3.000 milhões de pares de bases do DNA.
Então contém aproximadamente 23 mil genes humanos. E isso inclui o que a gente herda da natureza, dos nossos pais, dos pais deles, representam, né, as propensões do que nós somos. E o gene, então, ela é a unidade hereditária de um organismo vivo. Mas vamos ver o que Kryon traz a respeito do DNA interdimensional. Aqui uma pinceladinha, porque nós vamos abordar esses assuntos, com esse assunto do DNA e o que tem dentro dele nos vídeos subsequentes. Kryon nos fala que o DNA é o elemento-chave da nossa identidade física e nossa identidade espiritual. É ali que reside o eu superior, ali que reside o registro akáshico, o mapa de tudo aquilo que a gente fez, está no nosso DNA. Todas as vidas, o crescimento espiritual, os nossos talentos, ao longo de uma eternidade de vidas está tudo ali, principalmente se é uma alma antiga, com muitas encarnações no planeta. O karma com que a gente chega e pode neutralizar está ali. O registro daquela ação iluminada também está ali. Tudo está ali dentro desse DNA interdimensional. Os nossos ancestrais espirituais estão no nosso DNA, inscritos nos aspectos quânticos. Então, muitos, ao compreenderem isso, vão saber também, né, que são lemurianos, que tiveram vidas em Lemúria, e eu vou falar sobre Lemúria num vídeo mais adiante, quando nós falarmos nas camadas lemurianas do DNA, né? E muitos já sabem, ressoam com essa informação, então percebem que tem uma capacidade enorme dentro. É muito difícil, né, para um ser humano com uma caixa de crenças limitada, né, pela lógica, de admitir isso. Porque isso significaria que muitas das coisas que sentiam como externas existem dentro. E isso é muito, muito difícil para uma pessoa reconhecer o quanto talvez tenha vivido ilusões ou até mesmo gerado auto-ilusões sobre as coisas, sobre si mesmo, né? Mas isso aqui que Kryon está falando, né, segue os ensinamentos dos grandes mestres, porque que os grandes mestres falavam, que cada um de nós é parte integrante do Criador e que os processos de mestria estão dentro da gente. E é isso que Kryon traz, né? Ele fala justamente que esses processos estão dentro do nosso DNA, algo básico do ser humano. Mas antes de entrar em informações em si, sobre o DNA, que a gente vai estar nos próximos vídeos, e vocês podem acompanhar, que eu vou estar liberando eles em breve, a gente vai falar sobre algo diferente. E é essa informação que é um pouco controversa, que quem escuta agora não tem que acreditar, como eu falei. Essa informação ela não é crítica, ela não é crucial para fazer brilhar a luz interior. Então, se não soa como a verdade, passa para frente, vai embora e continua a vida. Mas compreendam que de alguma maneira Deus está dentro de vocês, Deus está dentro, e isso que é o mais importante. Então talvez não tenham como saber como, mas só de sentir o Criador e trabalhar com DNA já está bem. Eu posso falar aqui de experiência pessoal que ao entrar em contato com esse tipo de informação, desde o DNA, da história da raça humana, isso, nossa, foi expandindo muito a minha caixa de crenças, a forma como eu via as coisas, como eu me via, de abrir para certas energias, para certos contatos, para certas experiências. Eu podia não compreender muito bem com a minha mente racional, mas eu sentia que aquilo ressoava, fazia sentido energeticamente dentro de mim. E cada vez isso foi se revelando de forma mais palpável, assim, externamente e internamente. Então eu vou trazer para vocês aqui a história da raça humana de acordo com o Kryon. Então, de acordo com o Kryon, ele fala que há cerca de 100 mil anos atrás tinham no planeta e chegaram a existir diferentes tipos de seres humanos, 17 tipos diferentes nas várias fases de desenvolvimento. Então, se a gente for ver a natureza, ela exige essa diversidade de animais, de espécies, mamíferos, para segurar a sobrevivência, né?
Quanto mais diversidade, mais chance tem dessa sobrevivência. Então, se vocês forem ver, existem diferentes tipos, né, dezenas de macacos, de cachorros e outros animais do planeta. Uma variedade que os seres humanos, naquela época, tinham. Mas se a gente for ver, hoje só tem um tipo de ser humano, ainda que tenha cores diferentes, características faciais, mas é um tipo. Cachorros tem várias raças, né? Macacos tem vários tipos, desde mico até gorila, né? Então, os seres humanos, só um tipo. Isso não é bem típico da natureza, né? Não é que um ser humano tem cauda, outro não tem. Alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho. E aqui eu já faço uma ponte de ciência, entre espiritualidade e ciência. E a ponte que eu faço para vocês aqui hoje, e eu coloco esse gráfico, eu sei que está em inglês, mas não se preocupem, eu até peço para que vocês pesquisem sobre isso na internet, vejam, não vou adentrar porque esse não é o objetivo, mas vocês vão ver que, de acordo com a ciência, eles estão cada vez mais descobrindo diferentes tipos de espécies de humanas, antes mesmo de chegar bem na direita do vídeo que vocês podem ver ali, o Homo sapiens. Então, eles também, a ciência está indo de acordo com essa informação espiritual. Aqui tem uma imagem de um artigo da National Geographic, justamente há pouco tempo atrás, de uma nova espécie que foi descoberta nas Filipinas, justamente desses humanos ancestrais. Então, a ciência está trazendo exatamente isso que Kryon está falando. Talvez não na sua totalidade, né? Mas tá ali, tá ressoando. Mas vamos voltar aqui para a informação que é importante que Kryon traz. E Kryon traz o que, primeiramente? Que na nossa galáxia, a Via Láctea, existe um grupo de 7 estrelas chamado de 7 irmãs, ou um grupo de 7 irmãs que são chamados Sistema das Pleiades. E esses habitantes desse sistema não necessariamente tem algo corpóreo, físico, né? Muito mais como, vamos colocar como seres de luz, talvez seja mais fácil para compreender, são os Pleiadianos. Eles são os habitantes desse sistema. E essa civilização foram os últimos que visitaram a Terra 100 mil anos atrás. E eles não demoraram quase para chegar assim, não é aqui que eles pegaram um ônibus espacial e vieram de acordo com Kryon. Essa raça humanoide, até mesmo que tem características parecidas com as nossas, ela é semiquântica, assim como nós. Então, as consciências desses seres existem numa função tridimensional, como a gente vive, mas ao mesmo tempo quântica. O tempo para eles não existe, nem tampouco espaço e distância, por isso que eles não pegavam um ônibus espacial. O deslocamento se dá de forma quântica, né? E até mesmo instantânea. Basta eles terem a intenção de estar aqui, que eles aparecem. Então, pensem numa raça avançada espiritual que já passou pelo que a gente está passando aqui e estão nos auxiliando no processo. Talvez isso não vá fazer sentido para vocês, porque fica um pouco fora do sistema espiritual do que acreditam normal e do que estava disponível para a Terra. Mas é aquela história, quando a gente vai evoluindo, novas informações vão chegando e a gente vai entrando em contato com essas inteligências que são chamadas de extraterrestres. Isso não tem nada a ver com aqueles filmes de ETzinho que vem para dissecar os seres humanos. Se vocês pensarem em extraterrestre como algo que está fora da dimensão da Terra, tudo que é espírito, tudo que é ser de luz, tudo é extraterrestre. Vocês entendem? Então é uma outra dimensão, uma outra frequência e vibração. Então sair um pouco desses filmes que foram preenchidos de medo com relação a extraterrestre, mas que a gente possa expandir para uma possibilidade de o próprio Criador interagir com a humanidade através desses seres de luz que talvez nós tivemos chamado durante muito tempo de anjos. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma única, linda, apropriada, com o Criador na hora certa e conforme um propósito.
E o que eles vieram fazer? Vieram inseminar, a partir dessa força central criativa, ou criador, das ordens, vamos colocar assim, do criador, inseminar o DNA quântico divino numa dessas 17 espécies humanas em desenvolvimento na Terra. Então, o que aconteceu? Eles ficaram o tempo necessário aqui, mas isso, no nosso tempo cronológico, demorou mais de 100 mil anos. Lentamente, depois de inseminar uma dessas espécies humanas, todos os outros tipos foram desaparecendo, ficando apenas um, que é esse que tinha as sementes do Criador. E esse ser humano é o que existe ainda hoje. Para deixar um pouco mais claro, os pleiadianos, né, os antigos de todos os ancestrais do nosso planeta, dizem que os pleiadianos são os nossos parentes ou pais espirituais. Isso não é um conceito de nova era. Se vocês falarem com aborígenes na Austrália, na América do Sul, eles vão ter histórias justamente desses seres das estrelas vindo. Que interessante isso, né? Alguns vão falar em mitologia, mas vamos ver. Isso aqui talvez tenha uma conexão com uma verdade um pouco mais profunda. O que são esses pleiadianos? São essa raça ascendida das Pleiades, dessa constelação das estrelas das 7 irmãs, que vieram à Terra, semearam a humanidade com o conhecimento do quê? Da luz e da escuridão. Então, quando se fala lá na Bíblia, metaforicamente, que mordeu a maçã, né, da árvore do bem e do mal, e agora tem o conhecimento da dualidade, é justamente esse o semear, do que? De ter a possibilidade, né, de vivenciar tanto a luz quanto a escuridão dentro do plano divino. Essa capacidade de distinguir, porque senão não existiria o livre-arbítrio, nem a própria possibilidade de se conectar com o Criador a partir da sua própria cocriação, através da sua própria caminhada, através do seu próprio esforço, através da sua própria vontade de se tornar como o Criador. Esse evento dos pleiadianos semearem os seres humanos foi divinamente inspirado, de acordo com o Crime, veio direto da fonte central. E é isso que representa a história de Adão e Eva para milhares de indígenas na Terra. Como eu falei antes, muitas das tradições falam desse mesmo início da humanidade. Cryon fala também que os pleiadianos criaram as redes do planeta. Vocês podem assistir lá o vídeo 7 e o vídeo 8, que eu aprofundo mais sobre esses assuntos. No caso, os pleiadianos foram os que prepararam essa rede de consciência e de Gaia, a rede cristalina também, e os nodos e nulos do planeta, aquilo que são chamadas cápsulas do tempo, que só abririam para a humanidade se sobrevivesse depois de 2012. Tudo presente como informação e energia do planeta. Só para vocês lembrarem, eu coloco aqui na tela para vocês os principais nodos e nulos do planeta, pareados, que são esses pontos principais de energia, onde um nodo ele limpa a energia do planeta e, digamos, um nulo ele injeta energia no planeta. Isso seria uma forma mais geral de se falar. Mas tudo o que aconteceu foram acreditando nesses potenciais que nós chegaríamos aqui. E nesse momento a energia está vindo à tona. Então, na verdade, o que vocês chamariam de anjos, ou que pareciam anjos, deram essa centelha de vida a essa sociedade planetária e deram o conhecimento da verdade central. Ou seja, da própria magnificência. Aquilo, né, aquilo que se dizia ou se fala até hoje de feitos à imagem do Criador. E nós fomos feitos à imagem do Criador. Eles foram feitos à imagem do Criador. Né? Então, a civilização deles fez isso e passou por isso, porque eles também foram feitos à imagem do amor. Apesar de eu colocar aqui uma imagem para vocês, talvez não represente exatamente, né, o que são esses seres. Essas outras civilizações anteriores, como as Pleiades, né, não diziam respeito aos testes dos indivíduos nas suas ações, mas sim em testes de energia de luz e escuridão, de luz e trevas, que se desenvolveram as suas consciências. E o teste ele é sempre o mesmo.
Qual é o teste? E esse serve exatamente aqui para nós. Quando deixado sozinho, aqueles que têm a centelha da divindade podem encontrar o Criador? Ou seja, se eu estou percebendo a luz em tudo, tenho essa consciência, eu não tenho livre-arbítrio, eu vou seguir a luz. A partir do momento que se esconde algo, vamos dizer assim, se encoberta algo, aí eu vou ter a chance ou não de escolher entre luz e escuridão. E esse é o desafio, justamente. Quem tem essa centelha consegue se direcionar à luz, vão reconhecer que tem uma alma, que são mais do que a biologia, com o tempo vão imitar, né, as melhores partes da imagem do amor, eles vão estar vivendo como a imagem do amor. Com o livre-arbítrio, vão descobrir a multidimensionalidade e ascender uma consciência superior? Ou seja, vão encontrar Deus dentro de si mesmos, como foi colocado para eles encontrarem? Então esses habitantes desses planetas, eles trabalharam lá nos desafios dele, nos quebra-cabeças deles durante muito tempo. E alguns deles realmente entraram em ascensão. Eles descobriram como eram essas coisas multidimensionais, eles perceberam a escuridão e saíram delas. Então milhares e milhares de anos se passariam antes que eles percebessem que a sua consciência tinha mudado e que estavam tão elevado, né, que eles poderiam até mesmo viver com longevidade milhares e centenas de anos. Simplesmente sem aparelho externo, simplesmente com a sua consciência, eles podiam mudar a própria física dos corpos e do seu planeta. E algumas dessas civilizações se desenvolveram rapidamente e outras não. E é justamente esse processo que eles passaram. Enquanto isso, a Terra aqui, né, que estava, né, tendo vida, aqui ela começou a florescer. E quando aqueles que perceberam que a alma interior era realmente parte divina do Criador, eles também sabiam o seu propósito: transmitir isso a outro planeta. Ou seja, esses habitantes do outro planeta, eles também podem ter essa oportunidade. Falando de uma forma mais simples, tá? Esses habitantes do sistema das Pleiades também foram semeados por uma outra civilização, descobriram o Criador, ascenderam e viram que poderiam ajudar a próxima civilização que estaria aqui, que no caso é a nossa civilização da Terra. Então chegou a hora deles orarem ao redor, viram que tudo estava pronto, viram um aglomerado de estrelas distantes, né, e começaram a construir o quê? Também uma família de mestres ascensionados e planetas que mudariam a vibração do universo do futuro. Tudo com livre escolha. Eu estou falando isso aqui rapidamente, mas isso durou milhões ou mais de anos, que é o que Kryon diz pra gente. Então a Terra, enquanto isso, estava florescendo. Os humanos estavam aqui, vocês lembram das 17 espécies que tinham. Então, esses seres vieram e imbuíram a todos os seres humanos com a divindade que a gente merece, dando aquela alma, deixando a vontade para a gente utilizar do livre-arbítrio. Essa raça ascendida, né, foi a coisa mais próxima daquilo que a gente rotula como anjo, ou viu como anjo, nos livros e nos arquivos de história. Eu faço um parênteses aqui rápido, que é bem interessante de perceber que nem tudo que os cientistas falam chegam até a gente. Tem um artigo aqui do site da Collective Evolution, que ela fala que um grande ganhador do Prêmio Nobel já falava sobre que o nosso DNA tinha sido trazido por extraterrestres. Olha que interessante isso. Pesquisem aí na internet esse artigo que vocês vão olhar e vai ser bem, bem legal. Vai abrir, expandir um pouco a caixinha. Isso é um vencedor de Prêmio Nobel, não é qualquer um aí que não sabe de ciência e acha que fala de ciência, né? Como tem vários entendidos de ciência hoje em dia na nossa sociedade. Depende do que a mídia está trabalhando, a gente vira entendido, né? Mas enfim. Então o que diz aqui? A gente recebeu a nossa divindade interior, né, desse aglomerado de estelar mais próximo que tinha essa energia.
Então a gente começou esse processo de crescimento. Então a gente atravessa o crescimento da civilização, das guerras, descobrindo, trabalhando por meio dessas energias escuras, como os outros fizeram também nos outros planetas. E, de acordo com as informações de Kryon, nós somos o grupo mais jovem da galáxia. Como ele fala, o New Kids on the Block. Tinha até um conjunto com esse nome, quando era mais jovem eu gostava. Mas o New Kids on the Block, o que quer dizer justamente a galáxia mais jovem? A gente estava pronto para receber essa semeadura e passar por esse desafio da consciência. E é assim que eles fizeram e estavam passando essa tocha para uma próxima parte. Enquanto a gente estava fazendo isso, dezenas de planetas ascendidos também olhavam e percebiam e estavam em contato, sabendo quem a gente era, sabendo o que cada ser humano está fazendo e observando o que iria acontecer aqui, porque ao mesmo tempo tudo o que a gente está fazendo aqui influencia também todos os planos superiores. Claro, não poderiam ir ouvir, se apresentar nesse teste, porque o teste é de livre-arbítrio. Então ninguém pode interferir nesse propósito e nesse teste, porque a gente tem que trabalhar com a livre escolha. Somente, óbvio, quando o ser humano começa a se abrir, se trabalhar, que essa influência pode ser maior. Então, destruindo a si mesmo ou não, não haveria interferência. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele é respeitado e torna essas decisões puras. E é justamente a livre escolha de quê? De ascender ou não. Óbvio que tem seres humanos que, ao se abrirem mais profundamente, ainda conseguem se conectar com essas energias, né, com esses seres de luz. E, ao mesmo tempo, trazer certas energias espirituais elevadas aqui pra gente. Mas, ao mesmo tempo, algumas perguntas que Kryon comenta que algumas pessoas podem fazer, como, por exemplo, Caio, por que simplesmente Deus vai lá e não liga a luz e todos vão para casa? Casa no sentido de sentir a unidade. E Kryon responde o seguinte para a gente, que porque com o nosso livre-arbítrio a gente tem a possibilidade de tornar esse processo puro. A própria consciência humana decide o que acontece aqui. E eles estão todos assistindo isso. Então, deliberadamente, intencionalmente, o infinito, o espírito, permitiu que os pleiadianos viessem aqui e nos concedessem essa dádiva. Então, esse é o único planeta de livre-arbítrio, né? O único planeta de livre-arbítrio que passou pelas Pleiades para o sistema solar, literalmente para a Terra. Então, antes o único planeta de livre-arbítrio era as Pleiades, e agora o único planeta de livre-arbítrio nessa galáxia, nesse universo, que a gente conhece, não vou entrar em multiversos, né, é o planeta Terra. Então esses seres biológicos que existiam, lentamente foram ganhando DNA quântico e a espiritualidade nasceu de uma forma mais profunda. Então, como Kryon fala, né, nada na existência divina é rápido, tudo é lento, tudo não é na velocidade que os humanos desejam e querem. Então, a nossa descendência, teve o DNA com atributos multidimensionais. Kryon fala que é por isso que os seres humanos têm 23 pares de cromossomos, ao invés dos 24 pares que todos os outros mamíferos primatas intimamente relacionados têm. Eles também foram, no caso, né, os pleiadianos foram os professores em Lemúria. E nós falaremos sobre Lemúria nos vídeos seguintes, mas adiantando rapidamente, foi uma civilização teste na humanidade, vamos dizer, onde vivia com o DNA vibrando a 100%, e os lemurianos foram semeados pelos pleiadianos. Os pleiadianos foram e tiveram contato com os lemurianos e ensinaram tudo de espiritualidade no planeta que ficaria plantado na rede cristalina e que viria, né, nesse momento para a gente como informação. Então, trazendo aqui para vocês, para fechar o vídeo, os passos dos pleiadianos. A primeira coisa que eles fizeram foi parar o desenvolvimento de todos os ramos dos outros humanos, exceto um.
a segunda coisa que eles fizeram foi alterar o código genético do humano, que seriam a raça central. E o que eles fizeram ali? Colocaram a impressão genética de Deus em cada um de nós, uma vez que eles também carregavam isso. O sistema deles agora não está em lição como o nosso. Eles vivem de uma maneira totalmente diferente. A sua existência na Terra é sobre escolha livre e sobre onde tu receberás, né, a energia de Gaia. Então tu, eu e toda a humanidade tem como missão aqui nessa parte da galáxia que é muito diferente da deles. E eles sabiam o que fazer pela gente, já que são de origem divina. Isso faz parte, né, da existência deles e do propósito. Isso é difícil de explicar, né? Cryon comenta assim com a gente, porque tudo a gente vê como uma percepção humana com a nossa limitação. E esses pleiadianos não pensam, não são exatamente como a gente, mas vivem como a gente, né? Que eles vivem numa energia diferente. A gente ainda vive numa condição de velha transição para nova energia, que é um estado muito jovem. E eles já passaram pelos próprios testes e agora estão servindo ao universo de outras maneiras, incluindo semear novas terras. Tá? Então, Cryon também fala que em algum momento eles se apresentarão fisicamente para a gente e a gente vai poder entrar em contato. E sim, eles estão interessados no que está acontecendo aqui, mas não tão interessados em intervir. Eles se aproximam da gente com um espírito verdadeiramente amoroso, apoiando o nosso processo e até mesmo se conectando com aquelas pessoas que expressam a intenção e vibram numa frequência diferenciada para poder entrar em contato com essas inteligências espirituais. Vou até respirar um pouco aqui para finalizar o vídeo, trazendo o céu para a terra. Eu sei que são muitas informações novas, vocês podem ir lá pesquisar e ir atrás de canalizações e até mesmo ver a partir de outras fontes como as informações se conectam. Mas eu gostaria de terminar aqui com algumas reflexões, simplesmente para ficar com a pulga atrás da orelha. Qual é a tua crença com relação à origem da humanidade? Essa informação que foi passada aqui ressoa contigo? Independente disso, simplesmente expressa essa intenção interna de clareza, de acesso a informações que correspondem ao teu caminho de alma nessa vida. Isso tu pode conversar com a tua inata. Ao mesmo tempo, a gente sempre pode ir uma oitava acima, porque a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente sempre pode transcender até mesmo aquilo que a gente se propôs a viver. E o que limita isso é a nossa caixa de crenças. Então que a gente possa dar esse salto para além das crenças. Então eu termino o vídeo de vocês aqui com um tom pineal um pouco mais longo, que vocês podem escutar de olhos fechados, desenvolvido pelo Dr. Todd Evocaites, reconhecido por Cryon como um lemuriano, trazendo essa sabedoria das Pleiades para acessar o nosso processo, que é o tom pineal número 29. Que é chamado da canção das fitas do DNA, justamente para ativar essa energia pleiadiana do nosso DNA interdimensional. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo para vocês, na vida de vocês, em todos os sentidos, tudo de bom. Muito obrigado.
You